Boa noite, gente. Quem ama Jesus, diga amém. Quem está bem feliz com Ele, diga amém. Quem está bem feliz com a pessoa ao seu lado, vira e diga, eu estou feliz com você. Fala. Legal. É uma alegria a gente poder juntos reunirmos para adorar o Senhor. Quem percebeu a presença do Senhor hoje? Era muito precioso enquanto o pessoal estava louvando. O louvor abençoa. Quem foi muito abençoado no louvor? Só que não é para você e nem para mim. O louvor é para o Senhor. Mas que fomos abençoados, fomos. Porque na medida que ninguém pode dar para o Senhor mais do que Ele devolve. E a presença dEle vale mais que tudo. Onde está a Beatriz? Ela está ali, né? Você mesmo. Eu estava olhando para você e o teu pai louvando, e os outros também que estavam adorando. E eu vi você atrás de um balcão numa joalheria. E você estava ali com bastante, não era bijuteria não, era joias que estava na sua frente. E tinham várias, bem bonitas. E as pessoas vinham e você mostrava este e aquele. Mas depois você disse, mas eu tenho uma joia que é melhor que todas estas aqui. E a pessoa perguntou, qual que é? Daí você disse, chama-se Jesus. E eu vi que você colocou os olhos no Senhor, acima de todas as coisas. E escolheu Ele como a sua joia principal. E como a palavra diz, aquele homem que achou pérolas ou um tesouro no campo, vendeu tudo o que tinha para adquirir aquele campo, porque ele sabia que ali tinha um tesouro. Da mesma maneira, você fez, disse, Senhor, eu abro mão de tudo. Abro mão de tudo porque eu quero essa joia. Só que você não vai vender essa joia. Você diz, esta joia eu vou ficar para toda a eternidade. E eu vejo, então, Deus está confirmando que além de você querer adorar o Senhor como adoradora, você ama o Senhor. Ele está só confirmando que você vai ser uma testemunha fiel. Você vai ser usada pelo Senhor para levar pessoas a conhecer coisas boas de Deus, mas a maior joia que você vai apresentar é Jesus. Você recebe? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Hoje pela manhã, eu tinha uma joia comigo também, a minha esposa. Eu deixei ela descansando agora à noite, né? Porque ela precisa de vez em quando descansar, né? Então, mas foi muito bom. Ela estava hoje pela manhã e ela tem sido uma bênção na minha vida. 62 anos, quase 63 de casados. Glória a Deus. E Deus tem sido fiel em nossas vidas. E então ela é uma testemunha também da preciosidade da presença de Deus. Amém, gente? E hoje eu vi, enquanto estávamos louvando, e eu senti muito a presença do Senhor, que Ele está dizendo, venham para a minha presença. Venham para a minha presença. É um convite. Antes de Jesus dizer, saiam para testemunhar e pregar, Ele diz, fiquem em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Ele disse, venham para mim, todos cansados e sobrecarregados. Ele diz, venham. Quem tiver sede, venha. Primeiro eu vir, e depois eu ir. A gente recebe dele para depois dar para os outros. Amém, Osmar? A gente recebe dele para depois dar para os outros. Mas eu vi uma outra coisa hoje à noite. Eu vi muitas pessoas correndo de um lado para o outro. Vi outros que estavam um pouco enferrujados. Pensei, mas Senhor, o que é isso? Daí eu senti que há vários irmãos hoje à noite aqui que estão começando a sentir dificuldades na mobilidade. Você não tem mesmo pique, você está com uns probleminhos aqui, ali, e eu sinto que Deus está dizendo que hoje Ele quer renovar a sua vida física, emocional e espiritual. Quem diz, pastor, eu aceito? Uma pergunta, quem está se sentindo um pouco enferrujado? Todo mundo levantou a mão. O JB não levantou a mão, levantou, né? Gente,
Eu sinto, na verdade, que Deus está querendo renovar. E o versículo que me veio no coração é Isaías 40:31, que diz, depois que diz que os jovens vão ficar cansados e caírem, não vão aguentar, não aguentam o tranco, a coisa é muito difícil para eles, os jovens. Mas depois no versículo 30 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Gente, eu creio que podemos lançar mão dessa promessa do Senhor, eis-me aqui. Eu quero voar. Quem quer voar? Diz que tinha um irmão na igreja que sempre pulava e o pessoal achava estranho no louvor, né? Ele ficava pulando. Alguém chegou, irmão, por que o irmão está pulando tanto? Diz, não, é porque eu queria voar, mas não aprendi ainda. Eu quero saber, quantos de vocês dizem, eu quero voar na presença do Senhor? Quantos querem correr e andar, caminhar? Então, eu estou crendo, não é brincadeira, não, eu estou crendo que o Senhor vai rejuvenescer o seu povo nesta noite. O Espírito Santo vai lubrificar as articulações, as juntas. Ele vai chegar e vai ungir os teus pés, os teus joelhos, os teus tornozelos. Quem recebe? Diga glória a Deus. Eu recebo, em nome do Senhor. Então, fique em pé bem rapidinho. Estende sua mão aqui, bem na minha, põe na mão na frente. Diga comigo, levanta para o Senhor e diga, Senhor, aqui está toda a ferrugem, a fraqueza, as dores, mas eu entrego a Ti, não quero mais. E eu recebo de Ti novas articulações, novas juntas, novos ligamentos, novos músculos, novo tudo, em nome de Jesus. Recebo em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Agora pratica um pouco, dê uns pulos aí. Eu quero ver alguns disparando aqui. Aleluia. Mas não é brincadeira, parece que eu creio que Deus tem feito algo nesta noite. Amém. Ele não falou em aposentadoria. Quem já viu algum versículo da Bíblia que diz isso? Ide e depois aposentai-vos. Não. Aleluia. Gente, amém, gente. Eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração, que eu compartilhei hoje pela manhã, e uma coisa que eu creio que é muito importante para esses dias. Eu quero falar sobre a fidelidade. Diga comigo, a fidelidade. Vamos ler em 1 Tessalonicenses 5, versículos 23 e 24. O mesmo Deus de paz, ou da paz, vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Diga comigo, fiel. Ele nos chama porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que não vai só te chamar, Ele vai concluir. Ele vai resolver a coisa, Ele vai levar até o final. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo disse, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou, Ele termina. Ele é alfa, ômega. Ele é o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Ele é o autor e o consumador. A Bíblia está cheia de referências à fidelidade do Senhor, desde que quando você nasceu até a hora que Ele vai te chamar. Uma pergunta, quantos estão mais para lá do que para cá? Ninguém, né? Quantos creem que Deus vai ser fiel em toda a jornada? Eu creio, Ele vai ser mais do que fiel. E 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é fiel. A gente cantou uma das músicas hoje à noite, né? Que Ele é fiel. Deus é fiel. Agora, em toda esta fidelidade, onde a gente descobre mais a sua fidelidade? Quando está a mil maravilhas? Mar de rosas? Onde que a gente acha a fidelidade de Deus mais de perto? Nas provas. Nas provas. Quem gosta de prova? Quem aprendeu que as provas te fazem bem? Depois da prova é uma bênção. É ou não é? É. Quem aprendeu a fazer aquela oração cedinho? Senhor, hoje manda para mim um monte de prova. Pastor, não cheguei nisso, nem eu. Mas que fazem bem, fazem. Só que, quando a gente está no meio da prova, não parece legal. Temos que ter olhos proféticos e ver lá na frente. Vai melhorar. Não sei quando, mas vai melhorar. Tinha um pastor que era aqui da igreja, pastor Francisco, um tempão atrás dele, sempre dizia, tem uma notícia para você, as coisas vão piorar. Você lembra que ele falava isso? Amém. Mas, gente, depois vão melhorar muito. A prova tem que vir, mas o fruto da prova é precioso. Então, eu queria dizer o seguinte, as provas vêm, Salmo 66, versículo 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Então, o salmista está dizendo, acho que foi Davi mesmo que escreveu, que Deus fez passar pelo fogo, pela água, a água passou e até gente passou cavalgando por cima, mas no final, Deus nos trouxe um lugar espaçoso. Quem está aguardando o lugar espaçoso? No Rio Grande do Sul, passaram pelas águas. Há poucos meses, terríveis enchentes. Eu falei com um amigo, um conhecido meu, um pastor, que ele abriu acho que umas 200 igrejas, se não me engano, só no Rio Grande do Sul. E como foram devastadas aquelas cidades. A cidade que ele mora foi devastada. Mas ele diz que estão reconstruindo, só que ainda não está bem. Mas quando nós temos orado, eu oro pelo Rio Grande do Sul, quase todos os dias. E está na minha lista de oração, né? Não é porque eu lembro, mas porque está marcado. Diz que lápis curto é melhor do que memória comprida. Então eu anoto. Gente, então eu chego naquilo, Rio Grande do Sul. Daí começo a orar. Mas eu não estou orando. Senhor, tira isso das águas, porque as águas já foram. Mas, Senhor, abre o coração daquele povo. Abre. É um campo, é uma colheita que vai ser tremenda. Quantos creem que muitas almas virão? Faz assim comigo. Diga, muitas almas vão conhecer Jesus no Rio Grande do Sul. Eu creio isto. E eu creio que muito mais do que aquelas 200 igrejas vão ser abertas. Deus vai usar muito aquele irmão. Amém. Então, Deus é fiel. Mesmo quando vêm as provas, descobrimos ainda mais a fidelidade dele. Quando o povo saiu do Egito, e Moisés estava conduzindo era uns 2 bilhões. Muita gente. Bilhões, né? Milhões. Que fala bilhões? Milhões. 2 milhões. E Moisés estava na frente, estava conduzindo aquele pessoal todo. E por causa da dureza do coração deles, acabaram levando 40 anos até chegar a entrar na terra. Não precisava levar tudo isso. Mas em todo aquele tempo, Deus foi fiel. Mesmo quando nós temos sido tão fiel, Ele é fiel. Quem já descobriu que Ele é fiel a despeito de você? Ou de mim? Ele é fiel. E lá não tem padaria no meio do deserto, mas caía pão do céu. Caía o maná diariamente. Não tinha água encanada nas tendas, mas tinha água que brotava da rocha. Diz que a roupa deles e o calçado não se desgastaram. Aqueles 40 anos. No final de 40 anos ele estava na moda.
e nem tinha se desgastado. O inimigo quis abocanhar alguns deles na periferia, mas Deus interviu e foram livres da mão. Deus livrou eles da mão do inimigo. Então, diz que não havia nenhum doente e nenhum fraco no meio deles. Uau! Diga comigo, Deus é fiel. E Ele é cumpridor das suas promessas. Nós temos muitas pessoas na Bíblia que comprovam isto, pela história, pela experiência pessoal que eles passaram. Muitos, podia citar homens e mulheres, mas vamos pegar alguns deles. Abraão e Sara. Abraão, um dia, a Bíblia não diz nada que ele conhecia Deus, porque ele era uma cidade idólatra. Eles serviam de ídolos, vamos dizer. Ur dos Caldeus, nome da cidade. Mas um dia ele encontra com Deus. Deus disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra e da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou te abençoar, eu vou te dar um filho. A tua descendência vai ser como as estrelas do céu e como as areias do mar. Quantos filhos ele tinha nessa altura? Nenhum. Que idade que ele tinha? 75 anos. Eu achava que era bem velho isso, né? Agora eu vou fazer 80 daqui 3 meses. Então, ele era um broto. Mas ele não tinha filhos. Mas quando Deus falou, eu vou te dar, ele creu. E ele chegou em casa e disse para a esposa, bem, arruma as malas que nós vamos viajar. E ela, muitos acham que a fé de Abraão, mas acho que a fé de Sara era maior. Ou tanto quanto. Ela disse, para onde, meu bem? Vamos visitar a tia lá na Babilônia? Não. Onde que a gente vai? Não sei. Deus não disse onde, disse, sai e vai. Como sabe que para a mulher é mais difícil? Como sabe que isso traz uma certa insegurança? A gente vai para onde? Não sei. Quanto tempo vai levar? Não sei. Mas a Bíblia diz que ela arrumou as malas e foi. Agora, interessante, ela podia ter reclamado, igual algumas mulheres de hoje em dia dizem, meu bem, e aquelas plantas de couve que eu acabei de plantar, aqueles pés de couve que eu acabei de plantar no quintal, e o varal onde eu penduro roupa todo dia e passo fofoca com a vizinha do lado. Não, ela não falou nada disso. Ela simplesmente fez as malas e seguiu. E diz que os dois saíram com apenas a palavra. Apenas a palavra. E na medida que eles foram andando, Deus foi revelando mais. Você sabe que às vezes você não precisa saber tudo que está na frente, mas se você sabe que Deus disse uma coisa e você obedece, é o suficiente. Porque a cada passo, Deus foi revelando mais. Deus foi mostrando mais. Eu tenho um amigo meu que mora no norte do Paraná. Algum pé vermelho aqui? Ah, gente boa. Eu morei 15 anos em Apucarana. Jandaia do Sul, Apucarana, Ibiporã. Olha, está melhorando a coisa aí. Mas, gente, então, por que falei tudo? Esqueci o que eu queria falar. Tinha um amigo meu, obrigado. Então, ele chama-se Antônio, e ele morava no sítio, morava em Pirapó, ao lado de Apucarana. Então ele era muito querido, era um dos nossos obreiros na igreja. E um dia ele chegou para mim e disse, pastor, eu tive uma visão, eu não sei o que é isso, eu vi uma lagoa bem grande, e Deus falou para mim atravessar, e eu não sei nadar. E eu disse, e daí, irmão Antônio? Ele disse que eu não sei, mas Deus falou, não, toma um passo. Diz que eu obedeci, eu pisei o pé, quando pisei o pé, apareceu uma tábua embaixo do meu pé. E daí dizia, pisei de novo, apareceu outra tábua. E de passo em passo, de tábua em tábua, ele atravessou a lagoa. Quem acha que é uma boa visão? Eu acho que é uma das melhores visões que já ouvi falar. Porque é o nosso caminho de fé em fé, de passo em passo. A gente atravessa a prova, a gente atravessa para o outro lado.
E Abraão não sabia, mas ele foi de tábua em tábua. Ele foi de passo em passo com a sua esposa Sara. E Deus abençoou, Deus supriu, glória a Deus. José era bisneto, né, de Abraão. Ele foi muito, bem novinho, teve sonhos. E nestes sonhos, eram coisas tremendas que Deus ia fazer através da vida dele. Mas os irmãos dele não gostaram muito dos sonhos dele, não. E quando chegou o dia, eles pegaram ele e jogaram um buraco. Eles queriam matá-lo, de inveja, de raiva. Mas outro irmão era um pouquinho mais misericordioso. Não, vamos, em vez de matar, vamos vender ele. E venderam para uns midianitas que estavam passando numa caravana. Levaram para o Egito. E no Egito foi comprado como escravo. Deus começou a abençoar aquela casa, mas de repente foi jogado na cadeia. Ele ia passar 13 a 14 anos em toda esta questão. E de um dia para o outro, ele foi tirado da cadeia e colocado no trono. Pastor, estou curtindo cadeia faz tempo. A minha prova está aturando muito. Confia no Senhor, o trono está esperando. A bênção está esperando. A resposta da oração está chegando. Não, mas está demorando, mas vai acontecer. Quem deu sonhos para ele foi Deus. Diga comigo, Deus é fiel. Diga para o vizinho, Deus é fiel. Aleluia. Então, a Bíblia diz que Moisés também recebeu da palavra do Senhor promessas e uma responsabilidade, uma incumbência de levar o povo fora do Egito para a terra prometida. Parecia impossível e tantas dificuldades se levantaram, impossibilidades, desafios, mas Deus foi fiel, cumpriu toda a sua palavra. Podia falar sobre Davi. Uma vez a Bíblia diz que Davi tinha entrado com seus homens fugindo do rei Saul. E ele entrou num vale cercado de montanhas. Tinha uma só entrada. E no meio do vale tinha um morro. E então Saul, com seu exército, ficou sabendo que Davi estava naquele vale. E ele entrou também, só que estava do outro lado daquele morro do meio. Então ele não via Davi, mas sabia que estava por ali. Quase que ele está pegando Davi. Quando alguém chega e diz para ele: Saul, os filisteus invadiram a terra. Ele teve que sair correndo para lutar contra os filisteus. Deus poupou a vida de Davi e seus homens. Foi onde Davi começou a escrever o Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Acima dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uau! Quantos têm o mesmo Deus? Às vezes estamos quase engolidos pela prova, mas não. Deus é fiel. Aleluia. E Deus poupou. Em muitos outros momentos, Deus poupou a vida de Davi. Agora, em nossa jornada, a gente tem visto continuamente a fidelidade de Deus. Como muitos dos louvores que nós cantamos, Deus é fiel. Ele é fiel. E Ele é. E estamos vendo que Ele nunca vai deixar de ser fiel. Aleluia. Agora, um pouco da nossa história, eu já tenho contado aqui tantas vezes, não quero ser redundante. Mas, chover no molhado. Mas eu creio que são coisas que marcaram tanto a minha vida, a nossa vida, que eu não estaria aqui se não tivesse acontecido. O meu avô, o pai da minha mãe, era seminarista, estava estudando para ser padre. E então ele adoeceu, ficou doente, ele morreu, entrou em óbito. Os médicos, inclusive, estavam na casa. Eles examinaram e depois chamaram os vizinhos, os parentes que já estão entrando em óbito. Mas naquela noite, Jesus apareceu ao lado da cama dele. E ele diz que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo. E ele estendeu a mão e tocou nele. E ele foi totalmente curado. E ressuscitado. Ele não virou padre. Porque ele teve uma experiência tão profunda em Deus que ele entregou o coração de Jesus e virou pastor. E Deus usou ele para abrir várias igrejas naquela região. E interessante,
Eu tenho uma sobrinha hoje que é pastora no mesmo estado onde Deus usou ele para abrir igrejas. Aleluia. Mas, gente, outra coisa interessante, ele se casou. Padre não casa. Ele se casou. Teve 5 filhos, a minha mãe caçula, junto com a irmã gêmea dela. E então, mas quando a minha mãe tinha 15 anos, ele chamou as duas e disse: olha, o anjo do Senhor que tinha vindo quando Deus me curou e libertou, veio de novo e me disse que na semana que vem é a minha vez, agora ele vai me levar. E dito e feito, fui na presença do Senhor. Minha mãe tinha 15 anos. Nem pensamento de casar, mas com passar 4, 5 anos ela se casou. E uma junta médica examinaram a minha mãe e falaram para meu pai e para minha mãe: vocês nunca vão ter filhos. Vocês têm que pegar uma criança para criar, adotar uma criança. E a minha mãe se fechou no quarto e orou e disse: Senhor, se tu me das um filho, eu crio ele e devolvo para ti. 10 meses depois eu nasci. Aleluia. Depois de minha pastora Terry, depois da pastora Terry, outra nossa irmã Tâmara, depois dela o Timóteo, depois dele o Tadeu, tudo com TL. Mas, gente, Deus é fiel. Deus deu para ela 5 filhos, ela viveu para ver filhos, netos e bisnetos. E hoje ela está na glória. Agora, eu estou contando isso por quê? Porque Deus é fiel. Eu nasci desde pequenininho sabendo que Deus é fiel. Quando Deus nos chamou pro Brasil, foi algo precioso. E está sendo precioso até hoje, né? E chegamos aqui bem novinho, eu tinha 20 anos. E vou fazer 80 agora. Então, passaram-se algum tempo aqui. Passamos. Mas, então, eu estou falando isso por quê? Porque a gente nunca viu Deus falhar nem sequer uma palavra. Tudo que Ele prometeu, Ele tem cumprido. Me lembro que a gente morava no norte do Paraná, em Apucarana, né? E a gente morava na Rodrigues Alves, não sei se conhece a rua lá, e abaixo do 28, perto da linha, indo para a linha do trem. Então, a gente morava ali numa casa emprestada, que a gente não tinha dinheiro para pagar nada. Um senhor que morava lá disse, não era nem da igreja, mas diz: olha, você pode ficar na minha casa 9 meses, não precisa nem pagar aluguel. Ah, legal. Ficamos. Era uma casa chique, não era 5 estrelas, tinha várias estrelas e planetas pelas frestas. Mas era uma boa casa. Só que a gente tinha resolvido não pedir nenhum dinheiro para ninguém. Ficar quietinhos, confiar no Senhor. Então a gente não levantava oferta para nós. E naquela casa, no fundo do quintal, tinha um pé de chuchu. E a minha esposa aprendeu a cozinhar chuchu. Chuchu refogado, chuchu frito, fricassé de chuchu. Mas um dia alguém bateu na porta, a gente estava orando, e fui atender a porta, era um senhor do sítio chamado Antônio Marangoni. E abri a porta e ele estava com um balaio, cheio de mantimento. Ele disse: pastor, Deus falou comigo trazer isso para vocês. Tudo foi assim, Deus nunca falhou, até hoje. A gente morava naquela mesma casa. Um dia a minha filha, que tinha 3 anos e meio na época, a nossa filha mais velha, que hoje mora em Maringá, é pastora, mas ela caiu, foi no sítio com os amigos e caiu e quebrou a clavícula. E quando a minha esposa trouxe ela em casa, a gente viu que não era só uma fratura, era quebra. Começamos a orar, eu e a Lissa, e nós oramos. Quando terminamos de orar, o osso estava perfeito. Soldou o osso, só tinha um calumbinho assim. Amém, glória a Deus. Diga comigo, Deus é fiel. Hoje Ele é fiel. Não é só há 60 anos atrás, Deus é fiel hoje. Aleluia. Eu podia falar muitos testemunhos do que Deus tinha feito e coisas do tipo, né? Mas eu só quero deixar isso. Deus é fiel.
Agora, eu falei de um lado da moeda, o lado da fidelidade de Deus. Agora vamos falar do outro lado da moeda, a nossa fidelidade. Em Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa passagem, este versículo, mexeu comigo, falou muito profundamente comigo quando a gente começou o ministério, muito tempo atrás. Mas ficou conosco. Você sabe que a palavra do Senhor não caduca. A palavra do Senhor não fica velha. A palavra do Senhor se cumpre. E ainda eu estou ouvindo Deus dizer, não te disse eu? Não temas, seja corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Agora, a Bíblia diz em 1 Coríntios 4, versículo 2. 1 Coríntios 4, 2. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados, os dispenseiros, diz outra versão, é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus é fiel, mas Ele quer que os seus servos sejam fiéis. Quantos de vocês querem refletir a fidelidade de Deus? Quantos querem que, por Ele ser tão fiel, e você está olhando com tanta vontade que você vai ser um espelho para reproduzir a fidelidade de Deus? Mas eu lembrei de outra coisa. Não temas, nem te espantes, porque eu estarei contigo, por onde quer que tu andes. Eu tive que escolher qual voz que eu ia escutar. Fiquei com a mão no volante orando. Como sabe que essas horas inspiram a orar também? É uma boa motivação para a gente orar mais. E no meio da prova. Mas trovão, relâmpago, quase não enxergava. Depois saí do outro lado. Estou vivo até hoje. Mas essa palavra, eu me lembro muito dessa circunstância por causa da palavra coragem. A coragem não é falta de medo. É você saber administrar o medo. A coragem não é não ter medo. A coragem é você fazer assim mesmo, com medo e tudo. Mas você vai. Amém, gente? Agora, em Josué, dando um pouco de contexto, 2 versículos antes, Josué 1:7. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem pode dizer glória a Deus? O contexto revela que a coragem vem pela palavra. Eles meditam na minha palavra de dia e de noite. Então não vai faltar fé na hora. Eu quero ser fiel, então medita na palavra. Eu quero ser mais fiel, medita mais na palavra. E no meio das provas, que a gente conhece mais como Deus é fiel. E nós começamos a nos tornar fiéis. Aleluia. Eu quero perguntar para você uma coisa. Quem está conosco hoje, como está a tua situação? Como está o teu ânimo? Como está a tua saúde? Como está a tua família? Está bem? Você está bem ou você está bem acabado? Não, bem. Você está talvez sobrecarregado, solitário, preso, frustrado, desanimado, desesperado. Estes adjetivos podem ser que está descrevendo alguma coisa da tua ou da minha vida. Como é que a gente está? Davi diz no Salmo 37, versículo 25. Eu fui moço e agora sou velho. Aqui não tenho velho. Eu fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado. E nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Porque Deus é fiel. Aleluia. Davi está dizendo, começou lá. Estou aqui, mais para lá do que para cá. E ainda Deus é fiel. E Ele vai ser fiel.
e vou chegar. Uau, eu vou chegar no final, vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Quantos de vocês querem chegar onde Deus quer? Quantos creem que a tua vida é uma missão? Que você foi chamado pelo Senhor. E uma das coisas que Deus nos chamou a fazer é a ser adorador. Quando eu estava falando com a Beatriz, eu quis dizer que não é só ela, não são os pais dela. Nós, quantos querem ser adoradores? Deus habita no meio onde? Dos louvores do seu povo. Eu sinto no meu coração que hoje tem pessoas que chegaram aqui, talvez visita, talvez você nunca veio, talvez a primeira vez ou segunda, não sei. Alguns que estão aqui dizem, pastor, mas eu nem entreguei minha vida a Jesus ainda, eu estou precisando. Eu não conheço Jesus desse jeito, mas eu sinto uma vontade muito grande de adorar a Deus. Eu creio que no mundo ali afora, tem gente que está uma vontade enorme de adorar a Deus, mas não sabe. Mas é uma coisa dentro de nós, acho que Deus nos fez assim. Ele colocou aqui alguma coisa aqui dentro que diz, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Alguém diz que todos nós temos em nós um buraco, do tamanho, do jeito do Senhor. Só Ele pode preencher este buraco. Se você está aqui hoje à noite e diz, pastor, eu não preenchi este buraco ainda. Mas eu quero, eu tenho vontade de louvar a Deus. Eu tenho vontade de servir a Deus, mas então vamos orar por você, já. Vamos estar orando. Eu vejo o seguinte, gente. Deus é fiel. Mas Ele está levantando um povo. Ele está levantando um exército de pessoal fiel também. Eu quero fazer parte deste pessoal. Em Apocalipse, bem para o finzinho do livro, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 12 a 14, diz, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e na cabeça dele há muitos diademas. E tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. E está vestido com o manto encharcado de sangue. E o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Quantos creem na volta de Jesus? Agora, por um tempo eu achava que este exército que seguia a Jesus eram os anjos. Mas depois eu olhei mais de perto. Eles também estavam em cavalos brancos, seguindo aquele que estava na frente, com roupas lavadas no sangue de Jesus, brancas, suas vestiduras. Não é um anjo, não. Estou vendo você naquele lugar. Estou me vendo naquele lugar. Quantos querem fazer parte deste exército? Porque assim como sobre ele está escrito fiel e verdadeiro, ele está levantando um povo, um exército, chamado fiel e verdadeiro. E ele está levantando jovens. Muitas vezes eu tenho sentido isto, que Deus está levantando adolescentes e até crianças para fazer parte deste exército. Deus está levantando jovens, adolescentes e crianças para fazer parte deste exército, porque Ele vai usá-los para a sua glória. Nestes dias nós vamos ver Deus usar muito, muito, muito essa geração mais nova. Quem crê nisso? Fechem seus olhos comigo, por favor.